Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre os resultados que nós obtivemos no âmbito do subprojeto de Economia das Mudanças Climáticas. O professor Jacques Markovitch estava escalado para falar, infelizmente houve um imprevisto, ele não pôde comparecer. E como trabalhamos coordenando o mesmo subprojeto, a ideia é que pediu que eu falasse um pouco sobre alguns dos principais resultados das nossas pesquisas. No caso desse subprojeto liderado no âmbito da FEA-USP, nós temos duas vertentes paralelas, uma mais com o grupo do JAC, outra com o grupo que eu coordeno, envolvendo 10 outras instituições de pesquisa pelo Brasil. No caso do que o JAC tem feito nos últimos anos, ele tem olhado com muita propriedade o papel das métricas da sustentabilidade em todo o processo de gestão de projetos, principalmente projetos empresariais, com olhar para questões de mudanças climáticas e também em algumas atividades ligadas diretamente à avaliação de políticas públicas. No caso da outra vertente, que é mais quantitativa, quer dizer, o Jacques tinha enviado algumas anotações e ele termina as suas anotações com uma citação que diz o seguinte: sonhos só valem se as contas estiverem certas. É um conselho ouvido pelo guarda-livros Irineu Evangelista de Souza, futuro Visconde de Mauá, de seu primeiro patrão Pereira de Almeida. Nós fizemos algumas contas nessa outra vertente, é o que eu vou compartilhar com todos vocês nessa manhã. Basicamente são três, eu selecionei 3 temas, 2 dos quais já discutidos em outras oportunidades, mas como é um seminário de síntese de fechamento, eu vou revisitar 2 deles e falar um pouco do terceiro, que é um tema muito oportuno, já que nós teremos eleições municipais em todo o Brasil daqui a 2 dias, né? Vou falar sobre mobilidade urbana e mudanças climáticas, apesar desse tema não ter sido tratado com a importância que merecia nas várias campanhas. Mas, enfim, basicamente, nós, os eixos temáticos foram abordados ao longo desses quase 6 anos, né? A gente tinha uma parte de modelagem que integrava os vários centros, os vários institutos de pesquisa. Trabalhamos muito com downscaling de projeções de impactos econômicos, enfim, vou falar um pouco sobre isso, muita construção de cenários e integração metodológica, tentando interagir com outras áreas, principalmente na parte de uso da terra, energia, transporte, aqui eu vou falar de transporte de passageiro e saúde. Bom, os resultados, né, do downscaling, basicamente, partiram do estudo inicial para a economia brasileira como um todo, e houve uma demanda por parte do governo de Minas Gerais para olhar para os impactos específicos dentro do estado de Minas Gerais. Basicamente, eles queriam saber quais regiões seriam potencialmente mais afetadas. Nós pegamos, né, os resultados nacionais. A ideia, né, é olhar ao longo do tempo os desvios de trajetória no crescimento econômico, trazer a valor presente para ter alguma ideia dos custos associados às mudanças climáticas, no caso brasileiro. Basicamente, né, a gente no primeiro momento gerou impactos para todos os estados. O governo de Minas estava interessado em saber quais eram os impactos dentro do estado, e a gente utilizou técnicas de modelagem para chegar cada vez em impactos mais regionalizados, tendo, por exemplo, os impactos bastante heterogêneos dentro do estado de Minas Gerais, né, como a gente vê por esses mapas, chegando então a um indicador de vulnerabilidade econômica a mudanças climáticas. E os resultados mostram que a principal mensagem é que as regiões
mais vulneráveis a mudanças climáticas são as regiões mais pobres do estado. Então, uma dimensão adicional para se pensar. Quer dizer, esse estudo foi bastante divulgado, inclusive a agência FAPESP deu muita visibilidade a ele, colocando números, né, medindo, espero que da maneira correta, para a gente entender um pouco das repercussões espaciais de mudanças climáticas no contexto específico de Minas Gerais. Um outro estudo também, já quer dizer, está como um dos destaques do último relatório de atividades do INCT, na parte de economia, é o estudo que a gente fez para avaliar o custo econômico dos alagamentos em São Paulo, aqui já chegando mais na área urbana, né, em que a gente olha os pontos de alagamento, identifica quais são as firmas afetadas, o fluxo, quer dizer, o acesso dos trabalhadores a essas firmas, qual é a produção total que deixa de ser feita, e a gente coloca isso no modelo sistêmico para a gente, a partir dos resultados locais, dentro da área de influência dos pontos de alagamento, como a cidade de São Paulo, as firmas dentro da cidade de São Paulo são muito integradas dentro de cadeias produtivas que vão além do território da cidade de São Paulo, esses efeitos, né, tornam-se bem mais amplos espacialmente, chegando a atingir até firmas fora do estado de São Paulo por meio dos fluxos de comércio entre os vários parceiros, né? E a gente chega então a alguns resultados que dão números, né, ao custo econômico associado aos alagamentos de São Paulo, né? Conseguimos então identificar o valor, o impacto econômico de cada ponto de alagamento, em vários momentos do tempo, o que nos permite então gerar uma recomendação de regionalização do orçamento por subprefeituras, se o objetivo for a redução dos impactos econômicos, no caso dos alagamentos de São Paulo. Também foi um estudo que foi bastante divulgado pela agência FAPESP. Bom, o terceiro ponto, e aqui é um pouco mais, talvez seja uma coisa que foi menos discutida, refere-se à questão da mobilidade urbana. Aqui a gente olhou, né, é um trabalho dessa última leva, né, dos trabalhos no âmbito do INCT e da Rede Clima, em que a gente está avaliando os impactos distributivos de políticas de mobilidade urbana, e basicamente tem muitos trade-offs, um deles são os impactos ambientais. A gente analisou 10 cenários, né, cenários de investimento em infraestrutura e políticas de mobilidade urbana, basicamente um conjunto de cenários que você tem expansão da oferta de transportes públicos e um outro grupo de cenários em que você penaliza o usuário de automóvel. Então, são duas questões distintas. Isso é importante, né? Tem muito a ver com o nosso dia a dia. Se a gente olha, isso aí é o mapa de densidade populacional na região metropolitana de São Paulo. O ponto verde refere-se ao centro histórico, Praça da Sé, Marco Zero. Mantendo a mesma escala, a gente vê a distribuição espacial dos empregos, e isso gera fluxos de deslocamentos diários, fazendo com que mais de 1 milhão de trabalhadores se desloquem diariamente de outros municípios para dentro do município de São Paulo. São esses deslocamentos que a gente vai olhar. Tem uma questão de diferença também pessoal que a gente tem que tratar nessa modelagem, mas basicamente essa animação vai nos mostrar os deslocamentos. A gente vê, né, o centro de São Paulo como ponto focal de acessibilidade, e aí considerando todos os trabalhadores, né, vão para o centro, volta para o trabalho. O modo de transporte utilizado tem implicações não triviais para as emissões, é um pouco do que a gente vai olhar. Isso para todos os trabalhadores. É importante a gente também olhar para a heterogeneidade individual, né? Se a gente coloca só os trabalhadores que recebem mais de 20 salários mínimos, o padrão espacial é bem distinto, mais concentrado espacialmente, os modos de transporte são diferentes, a gente leva tudo isso em consideração na nossa modelagem. Bom, quais são os cenários? São os 4 primeiros cenários, né, que a gente vai expandindo a rede, principalmente de trilho e BRT, 2020, 2025, são os projetos que já estão planejados, né, projetos de expansão planejados.
Não esquecer o cenário 5, do cenário 6 ao cenário 10, são cenários que a gente penaliza diretamente o bolso do usuário de automóvel, né? São aumento de 30% nos combustíveis, se a gente estiver pensando na CID, né, dos usuários de automóvel, um pedágio urbano de R$ 5 para entrar dentro do centro expandido de São Paulo, um aumento de 50% no valor de estacionamento, aumento de 50% no valor de estacionamento só no centro expandido, e um aumento de 50% no valor de estacionamento e cobrança em todas as vagas de meio fio no centro expandido. Quer dizer, a gente está penalizando o usuário de automóvel, roda as primeiras simulações no modelo de demanda de viagem, e o que a gente percebe nesse gráfico, se a gente olhar a última coluna, vai nos dar os efeitos sobre, quer dizer, vai ter o percentual do modo de uso das viagens por modo coletivo. E basicamente, né, nesses cenários em azul, em que há a expansão da rede, né, não há muita migração na margem para o uso de transporte público, né? O melhor transporte que há, sem dúvida nenhuma, qual é? O automóvel, né? Você sai de casa, a porta da sua casa, pega seu automóvel, dentro do conforto, liga o ar-condicionado, escuta uma música, ele te deixa na porta. Então, é muito cômodo e já está arraigado culturalmente, né, na nossa sociedade. Quer dizer, o simples fato de você expandir na margem a oferta de transporte público, isso não faz com que essa migração ocorra, né? O que faz com que haja um deslocamento, né, para o transporte público é penalizar o usuário de automóvel, que a gente vê nos cenários em verde. Logicamente, isso tem implicações importantes para as emissões, né? Mais carro, maior percentual de viagens por carro, as emissões são muito mais significativas. Isso é um primeiro resultado que a gente tem que ter em mente. O outro, tem uma série de outros trade-offs que tornam esse problema ainda mais complexo. O que esse gráfico está sintetizando? Está sintetizando os impactos de cada um desses cenários em 3 dimensões, né? Se a gente pegar essa linha aqui, o que estiver à direita são cenários que que são pró-crescimento. Uma vez implementados, eles geram impacto sobre o crescimento do PIB da região metropolitana de São Paulo, né? São cenários, reparem, 1 a 4 são aqueles cenários de expansão da oferta. Os que estão à esquerda são aqueles que reduzem o crescimento, né? Você penaliza o automóvel, mas tem um impacto sobre redução de crescimento. Isso é o primeiro, outra informação importante. O que mais tem nesse gráfico? Se a gente olhar, né, no eixo vertical, a gente tem um impacto sobre distribuição de renda no mercado de trabalho. Quanto mais baixo tiver o cenário, melhor a distribuição de renda. O que a gente percebe, né, que principalmente nesse caso, apesar de pegar os cenários 6 e 7, que são aqueles que reduzem mais o crescimento, na verdade, eles melhoram bastante a distribuição de renda. Tem um terceiro aspecto que está associado às cores identificadas em cada um dos cenários. Quando estiver em vermelho, isso significa que você está concentrando a atividade econômica no centro de São Paulo. Mais escuro, concentra mais. E os cenários em verde são aqueles que tendem a desconcentrar a atividade do centro de São Paulo. Quanto mais verde, mais desconcentrada se torna ali potencialmente a atividade econômica. Quer dizer, a gente já falou, tem a questão das emissões, a questão do crescimento, a questão da distribuição de renda e da concentração espacial da atividade. Tem 2 outras dimensões para complicar a decisão dos formuladores de política econômica. Quais são? Se a gente pegar o cenário de expansão, vamos pensar no custo de implantação. Quer dizer, qual que é o impacto financeiro de implantar, de expandir metrô, de expandir CT? Muito mais alto do que o custo de implantação, por exemplo, de um pedágio urbano, de aumento de uma CID, né, de um aumento de um estacionamento. Então, o custo financeiro desses cenários que geram mais crescimento muito mais alto do que o do lado esquerdo. E, finalmente, né, o custo político. Né? Qual o custo político? Aparentemente, o custo político de expandir a metrô é muito, muito menor do que um custo político de implantar um pedágio urbano, né, que pode reduzir emissões, de melhorar a distribuição de renda, enfim. São vários trade-offs que a gente tem que
que a gente considera, que torna essa discussão extremamente complexa, né, mostrando uma das possibilidades para a gente pensar, né, em como definir, né. Então, basicamente, eu acho que eu me ative aos meus 15 minutos, era o que eu gostaria de dar um pouco desses resultados que foram alcançados no âmbito do INCT, né, dentro desse subprojeto, e eu deixo aqui meus agradecimentos, passando a palavra para a minha colega Miana. Muito obrigado. Bom dia. Está complicado aqui não vendo a tela. Então, é um prazer, eu quero agradecer ter conseguido esse espaço para falar um pouquinho sobre as dimensões humanas. Eu devo dizer que eu sou antropóloga cultural e trabalho na interface entre a ciência, olhando criticamente a relação entre o conhecimento, ciências sociais, políticas públicas e sociedade. Então, não sei quem estava aqui ontem, mas eu notei uns comentários, a conclusão do grupo de energia, que na próxima fase, no INCT, um foco central deveria estar na governança. Também o Tom disse, falando que tem que ter uma mudança na agenda científica para realmente encarar os desafios para a sustentabilidade. Então, com esse como base, é algo que eu tenho ouvido muito, e o que eu penso, o que eu quero questionar um pouquinho aqui, se nós temos a capacidade, e qual é a base, né, para o Brasil, para realmente avançar nessa área de pesquisa, porque tem desafios. Então, ter que fazer isso já está apoiado na ciência, muitas publicações, e na área internacional, isso aqui de ciência, dizendo que as ciências sociais deverão, então, ciências naturais não deverão mais dominar a agenda de pesquisas na área de ciência do sistema terrestre, e as ciências sociais serão, no mínimo, de importância igual a elas na próxima fase. Se nós colocamos, esse aqui foram as imagens que saíram quando eu fiz uma pesquisa no Google Images para mudanças ambientais globais. Okay? Quer dizer que mostra muito bem qual é a ênfase na pesquisa, que é um olhar bem global nos impactos físicos. Então, o que está atrás disso, uma base, essa ideia, o que nós chamamos de um modelo linear do entendimento entre o conhecimento e as políticas públicas, que é a ideia que tendo o conhecimento, vamos ter a ação, okay? Com as previsões como base. Então, é um princípio central. Mas nas ciências sociais, temos pessoas que trabalham criticamente, que têm expertise nessa área, e concluam que não é bem tão fácil. Tá? Então, esse aqui é um livro muito recomendado, com um grupo de experts internacionais que concluam que a interação entre a ciência e a política é anything but a purely managerial question. Tá? Não é só uma questão de gerenciamento, mas tem dimensões políticas mesmo. O que é um problema? Esses aqui são, pela maioria, cientistas políticos e sociólogos, que falam que, realmente, para encarar os problemas, isso requer mais do que conhecimento técnico, usando, né, as instituições, os arranjos institucionais atuais. Pensando dessa forma, faz parte do problema. Nesse mesmo livro que eu já mencionei, eles também concluam, depois de todas as contribuições no livro, que para mudanças climáticas, liderar uma mudança social positiva, tem que ter uma overhaul, né, uma mudança drástica na ciência, na política e nas interações entre os dois. Isso aqui representa o número de artigos no Social Science Citation Index Database do período de 2000 e 2010, usando as palavras-chave environmental change, mudança ambiental e mudanças climáticas. O que nós vemos é que tem muitas pesquisas na Europa, na América do Norte, e o último, com o círculo ali, América Latina, que tem um pouquinho menos do que Sub-Saharan África. O exemplo do perfil das pesquisas que nós vemos nessa área da área tem geógrafos, geralmente quantitativos, trabalhando com modelos numéricos,
economistas e das relações internacionais. Esse é de um relatório de 2009, liderado pelo USP. Então, esse é o perfil aqui no Brasil das ciências nessa área do social. Aqui, nessa conferência, temos, no programa oficial, um cientista social, um geógrafo, que falou ontem, e palestras muito boas ontem. Mas o que eu quero dizer, então, é que nós temos muito poucos cientistas sociais aqui no Brasil. E eu não vejo muito mudança nesse, ao menos olhando as chamadas para pesquisas. Esse aqui é da FAPESP, ultimamente uma chamada aí para modelos numéricos, atmosféricos e hidrológicos, impactos da mudança no clima, medidas de adaptação, estoques e fluxos de carbono. Então, o que tem ali é aquela caixa, geralmente, para as ciências sociais, que é a adaptação. Okay? Então, é uma caixa limitada para as ciências sociais. Tem mais pesquisas, mas é difícil conseguir um espaço institucional para essas outras pesquisas. Então, esse é um ponto central que eu já quero passar para vocês. Então, eu acho que tem que ser repensado como e quem defina qual é o conhecimento que nós precisamos para realmente encarar esses problemas. Esse aqui, olhando Ciências Sem Fronteiras, o objetivo é, né, investir na formação pessoal altamente qualificada. Eu pedi um slide aqui também, mas você coloca como para preparar o Brasil para ser uma sociedade de conhecimento. Mas tudo que tem em termos de estudos, ciências físicas e técnicas. Não tem nenhuma ciência social. Eu sei que algumas coisas entraram assim nas margens, mas o recado dado é que isso não faz parte, não é o que está sendo valorizado, não é um ênfase na política de ciência nacional. Agora, internacionalmente, temos o Future Earth, temos Carolina Vera aqui, eu espero que vai falar sobre isso, né, que tem mudança acontecendo, como eu já tentei dizer no início. Então, tem agora uma área que é transformações para a sustentabilidade. Agora, um problema, quando chega no Brasil, são os cientistas naturais ou de computação que têm liderança exclusiva sobre como entregar esse tema no Brasil, como desenvolver. Então, esse foi um evento mais cedo este ano, que era justamente nesse tema. E tinha 2 dias de programação com muitos cientistas sociais ambientais da América do Norte e Europa. E nenhum cientista social do Brasil participou. Tinha 2 brasileiros que participaram, um de ciência de computação e o outro ecólogo. Esse aqui é sobre esse evento, né? Então, esse foi no relatório que estão aqui com a gente. Nós vemos que tem uma representação também de gênero que tem que ser colocado. E eu não quero ser desrespeito, não é desrespeito, mas faz parte da sociologia que nós temos que encarar, porque você tem repercussões. Eu também pesquisei um pouquinho a produtividade das mulheres, e não é uma questão de mais mérito quem está no programa, mas é que o que acaba acontecendo e que são, dos brasileiros aqui nesse evento, temos 16 brasileiros brancos e uma mulher de ciências mais exatas, ok? Agora eu fui inserida, então faço parte, e temos também as estrangeiras, mas também, né, as palestrantes mulheres que são trazidas de fora. O que está acontecendo? Ou isso quer dizer, em termos da ciência nacional, e que não tem, mas tem uns problemas aí que tem que ser colocados. Eu não coloquei isso, foi engano. Agora, então, internacionalmente também continuamos com problemas. Esse aqui é um questionário para ter ideias para o novo relatório do IPCC para 1,5 graus. Como se conseguia isso? Eu participei e aí fui perguntado qual é a minha área de pesquisa. E aí eu não me achei, né? Eu poderia me colocar em todos esses assuntos de um certo jeito, sou muito interdisciplinar, mas tem um que, Physical Climate Science, não tem nenhum para as dinâmicas sociais. Não existe, não tem. Popular, então, tem internacionalmente também uma contestação sobre quem vai realmente definir a agenda, que temos Belmont Forum e temos Future Earth, mas eu não posso entrar nisso, eu só quero
quem quiser saber a minha análise desses processos, pode ler esse artigo que saiu esse ano em Science, Technology and Human Values. Então, nele eu analiso na área internacional, eu estou oferecendo aqui, e o cenário nacional. São minhas recomendações lá, mas eu não tenho tempo para desenvolver, desculpa. Mas, então, temos também essas colocações na literatura científica, que nós, realmente, aqui então, claro que precisamos mais de pesquisa e inovação técnica, mas não existem soluções técnicas, puramente técnicas, para mudanças climáticas. Para políticas públicas, né, agora precisamos colocar nossa atenção nas dinâmicas sociais e políticas da mudança. Okay? Só para dizer que esses assuntos de pobreza, marginalização, falta de educação, informação e falta de controle sobre recursos naturais não são assuntos centrais na ciência. Eu agradeci muito a Úrsula pela palestra hoje de manhã, que coloca isso centralmente, mas é um assunto mais difícil de achar, né? Se nós olharmos também os outros dias aqui. Então, esse foi um artigo que liderei, que foi sobre tentar definir uma agenda de pesquisa na área de adaptação e vulnerabilidade aqui no Brasil, e nós colocamos mesmo que realmente sai da literatura que para encarar esses problemas tem que ter um foco também como reduzir as desigualdades globais de poder e recursos. Só no processo de peer review foi colocado primeiro, mas isso não tem a ver, isso não é pesquisa, isso não é ciência, isso é normativo. Mantemos, então ficou. Mas é uma luta, né, mantendo esse foco nessas coisas que são julgadas política. Temos ciência, temos política. Então, mas meu desafio é que nós temos que achar mais ponte esses dois campos, né, dois temas. Então, um problema que nós temos é que as ciências sociais, né, um foco nas instituições e nos valores quase sempre tem uma dimensão subversiva. Okay? Esse é um problema se nós não queremos ter um discurso forte, se não queremos ter algumas brigas. Né? Então, esse que está muito atrás. Vamos ter uma resistência de lidar com essas perguntas, porque é político e vira político, sem dúvida. Então, o que eu quis aqui, obviamente, é representar resultados de pesquisa. Eu tenho alguns, então eu vou ter que correr bastante, porque eu não tenho muito tempo. Mas só colocar alguns dos resultados das pesquisas que realmente fiz, fora desse comentário, que saiu de uma pesquisa internacional, onde nós temos 20 países fazendo pesquisa sobre as dimensões sociais das políticas do clima ao redor do mundo. Então, não vou entrar nisso. O que eu vou pegar é justamente esse assunto de valores, instituições que são valorizadas, que é difícil encarar e olhar criticamente. Então, a questão da carne aqui no Brasil, que sempre estamos sendo falado que isso é essencial para o PIB nacional, porque representa 25% do PIB. Então, a tendência é deixar esse cenário e não criticar muito, né? Entendo por quê, mas também é complicado. E também, temos que dizer que os valores públicos, né, os culturais da carne também são fortes. Então, o incentivo para olhar criticamente a questão de carne no contexto de mudanças climáticas não é forte. Né? Porém, se nós olharmos a ciência, é bem claro e sai cada vez mais pesquisa, mais resultados sobre isso. Esse aqui foi o Nature Climate Change, dizendo, né, quantificando todas as opções, e ele não tem como fugir que é essencial de fazer reduções nas emissões na área de dieta, okay? E isso também para a segurança alimentar no futuro. Tá? E tem outros estudos, e já faz tempo, esse aqui não é o primeiro, esse aqui acabou de sair com o WRI, mas que nós sabemos que uma dieta com menos carne tem um grande ganho em termos das emissões. Então, o IATA não precisa ser vegetariano, pode simplesmente diminuir. Né? Aqui, eles calcularam que se os 2 bilhões que consumam mais carne no mundo reduziriam de 40%, aí teria esses ganhos que vocês podem ver ali. Então, seria possível
produzir comida para 10 bilhões de pessoas em 2050, sem mais expansão nas florestas. Sabemos também, esse aqui que é difícil ver, mas é que muitas pessoas estão comendo carne demais. No Brasil, o Brasil está o terceiro, o último ali, que também consome proteína além do necessário para a saúde, no agregado, né, no médio. Mas isso não chega muito na ciência. Isso que foi onde falamos da intensificação, surgiu o assunto da carne nas discussões, mas só na sessão de perguntas e respostas, tá? Senão, o discurso na ciência é mais sobre a intensificação, a eficiência, que também é muito importante. O que eu só quero apontar é que também a ciência é um processo social, que os cientistas fazem, né, fazem julgamentos para o que dizer e não dizer. O que eu mostrei nas minhas pesquisas é que nas mídias nacionais tem praticamente um tabu sobre o assunto de carne como um problema no contexto de mudanças climáticas. Então, no Globo 2014, eu peguei todos os artigos, para muitos jornais, 4 jornais, eu vou mostrar mais resultados agora, mas então, eu peguei todos os artigos que mencionam mudanças climáticas e aquecimento global. Aí eu procurei todos referentes a carne, gado, boi. O que eu achei no Globo 2014 é que aí eu olhei também os referentes para consumo, qualquer variação, e tinha, então, 63 referências à energia e 1 para carne. Então, esse aqui é o conjunto, olhando isso, de 2007 a 2015, juntando todos esses artigos, olhando todos os artigos de Folha de São Paulo e Globo junto. Então, os dois estão na linha preta, que são as referências breves ao consumo de carne como um problema nesses artigos. Então, em total, em 9 anos, nos 2 jornais, tinha 37 referências breves e 11 discussões detalhadas. Só que não foram artigos dedicados, eram só passagens. Okay? Então, esses são exemplos das referências breves. Não vou ler, mas só para vocês terem uma ideia como eu contei. E esse aqui é um exemplo de uma referência detalhada, geralmente não central no artigo. Mas onde realmente reconheceram o problema e explicaram um pouquinho qual é o problema no contexto de mudanças climáticas. Então, 11 referências nos 2 jornais, 9 anos, todos os artigos que mencionam mudanças climáticas. Aí eu olhei quem fala sobre isso. Então, as discussões especificamente ofereceram ou mencionaram que reduzir a carne seria uma possibilidade de uma solução. Então, estrangeiros, dividir entre estrangeiros e brasileiros. Aí você pode ver, então, os vários atores, cientistas, jornalistas, etc. Mas, quando chega aos brasileiros, tinha, então, 4 referências breves e nenhuma descrição, explicação substantiva. 9 anos, os 2 jornais. Esse foi um dos... Mas eu vou pular isso, mas é só para dizer. Não tinha muita discussão, em geral, qual que é a solução dos brasileiros sobre o assunto. Nas revistas, é importante só notar que eu percebi também um questionamento da ciência nas editoriais dos jornais. Então, são editoriais onde falam sem qualquer base científica, que tem esses profetas de apocalipse, que fazem predições catastróficas e, né, falam que carne é um problema. Colocação como agronegócio sendo vítima do ambientalismo, né, essa ideologia forte. E embaixo aqui os supostos efeitos negativos da pecuária brasileira. Tá? Então, o que eu quero tirar daqui é que nós temos que aprender, temos que incluir primeiro na agenda de pesquisa esses, né, o que está fora, o que está dentro, e como é que nós podemos trazer mais nosso foco nas pesquisas, esses processos sociais, culturais, políticos que impactam ou que até pensamos ou podemos, né, considerar ou saber que são dimensões, né, do problema. Tá? Então, temos muita coisa a aprender sobre como aprender. E, né, também
o papel da desigualdade nisso. Podemos olhar a concentração das mídias de comunicação, que é muito, muito forte no Brasil, também nos Estados Unidos, também em Austrália, etc., que faz parte do problema também. Mas também, então, isso é algo que foge do foco das pesquisas, né? Poucas pessoas olham, na verdade, eu acho que criticamente a economia política das mídias de comunicação e como isso afeta a agenda política no Brasil. Então, para concluir, então eu vejo, Ciange, gostaria de colocar que nós temos que pôr a ciência também como um processo social. Eu não estou excluindo também as ciências sociais. Tem problemas, tem limitações, mas eu acho que nós temos que olhar esses problemas e discutir como encarar isso, o que fazer. Ok, então a ciência também é um processo social que precisa ser examinado de forma crítica para as suas próprias dimensões humanas. Tá? Então, eu quero expandir além dessa caixinha de adaptação para as pesquisas na área, né, do social. E eu quero alertar também que existe realmente um corpo científico, o social scientific, sobre essa interface entre o conhecimento e as políticas públicas, né, e que também tem que ser parte da pesquisa e refletido também em programas como essa. Em geral, no Brasil, ou sempre, na verdade, são cientistas colocados ou políticos que são colocados, não são cientistas sociais que estudam a literatura sobre essa interface. E, último, eu quero dizer que a transformação das políticas públicas e da ciência é impossível sem algum nível de desconforto. Eu sei que eu estou trazendo umas coisas sensíveis, né, mas eu faço isso com um espírito de colaboração. Eu quero que isso seja colocado no pauta, porque eu estou no Brasil há muito tempo, eu vejo a mesma coisa e a mesma coisa. Os artigos acabam dizendo que temos que ter um foco na governança, só que se não tem espaço institucional, se não tem um apoio, se não tem um encorajamento disso, como é que isso vai realmente se desenvolver? Obrigada.